Seja bem-vindo ao Last Call, um programa que te conecta com as melhores oportunidades de fazer missões de forma inovadora. E hoje vamos entender melhor o impacto social que a igreja brasileira tem feito no Brasil e no mundo inteiro também. E você, além disso, irá conhecer o Avança Sertão, um movimento do Povos e Línguas que mobiliza igrejas para se envolverem com ações sociais e plantação de igrejas no semiárido brasileiro. E como que você pode fazer parte dessa obra impactante que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Vamos lá? Às vezes a gente tem essa mania de falar, eu acho que é até bom readequar a maneira da frase. Eu vou para o sertão levar Jesus, né? Sou missionário, eu levo, Jesus já está lá, não preciso levar ele, né? Tem que mostrar quem já está lá, e eu acho que é isso que a Michelle também tem feito. Engraçado, porque semana passada nós inauguramos o Caju no Ceasa, que é uma comunidade bem carente aqui em São Paulo. E na hora de entrar na comunidade foi exatamente essa sensação que eu tive. O Senhor já estava lá. E a gente fazendo parte disso, entrando entre os barracos, um lugar muito escuro, a gente passando dentro da biqueira, né, com todos os voluntários. E aquele momento, mas foi me dando uma alegria tão grande no meu coração, uma alegria tão grande, sentindo essa presença de Deus naquele lugar e sabendo que ali nós estávamos juntos com Ele, cooperando para o que Ele já estava fazendo e já estava ali agindo, né, e nos movendo a viver isso. E quando nós tivemos o momento lá na primeira comunidade no cemitério, foi muito forte, porque o primeiro impacto, abraçando as crianças, você sentiu os ossinhos, né? Aquela desnutrição. E esse aluno, que foi o primeiro assim, que eu abracei e senti isso, nós fizemos uma dinâmica com eles para falar quais são os seus sonhos. E as crianças começaram a trazer os sonhos. E os sonhos eram coisas tão... eu queria receber uma cesta básica. O meu sonho é vir com a minha mãe receber uma cesta básica. O meu sonho... E assim, eram sonhos tão aleatórios e tão pequenos, pareciam... E naquele momento ali, eu sentindo o Senhor mostrando, né, para nós que o que Ele estava fazendo era mudar, né, a expectativa e trazer um novo motivo para sonhar, e sonhar na presença dEle, né? E o impacto dos voluntários ali, que foi muito grande, quando pouco tempo depois, nós fizemos a mesma dinâmica. E a resposta das crianças já foram totalmente diferentes. E elas começaram a falar que elas queriam ser também como os voluntários. Elas viram, né? Elas viram Jesus através dos voluntários. Elas foram impactadas ali. Elas começaram a sonhar, não, eu quero poder fazer isso também. Eu quero. E elas começaram a ter outro motivo, né, de sonhar, entendendo que o plano de Deus era muito maior, né? E ali vendo o que acontecia ali com os traficantes, né, que ficavam na porta do projeto, por exemplo, oferecendo dinheiro para as crianças, enquanto a gente estava entrando com as crianças, ele na porta dando dinheiro para que falassem, olha, aqui é melhor do que aí, né? E as crianças vindo e recebendo desse amor de Deus, eu vejo assim, Deus nos deu esse privilégio, sabe, assim, como um privilégio de poder participar da obra que Ele já estava fazendo. Então é lindo demais, gente. Uau! Pastor André, antes da gente passar para Camila, queria que o pastor Tiago levantou a mão aí. Eu estou emocionado aqui. Posso falar por aqui? Estou emocionado porque o pastor ali falou isso para a gente aqui sobre um lugar onde a gente fala de fato da missão de Deus. Um programa de TV feito com a qualidade que é. Gente, como que Deus moveu para isso tudo acontecer? Nós temos uma equipe de filmagem, nós temos o HCIS, ele organizou tudo, sabe, é um profissional do reino e organizou tudo, gente, dando voz. Por isso que eu te falo, como que a missão dessas pessoas é importante. A missão dessas pessoas que estão operando essas câmeras aqui, são pessoas amantes da comunicação e fazendo isso, dando um lugar digno para a missão de Deus. Eu quero realmente ficar... Eu estou assim, pensando, Deus, é um sonho. O Senhor colocando os temas principais do seu coração num lugar de destaque. É muito maravilhoso, não é? Era só isso que eu queria falar, pastor? Não, mas eu vou chorar junto contigo, porque tem um monitor aqui que a gente olha e vê o resultado final. Eu não lembro de ter algo com tanta excelência a nível de televisão
como está sendo feito aqui, e não é para pregar, é para falar de missões. Então, missão não está esquecido. Deus está exaltando e levantando novamente o nosso olhar isso aqui. Está levantando, vai impactar. Muito bom. Tchau, fala, senão a gente vai chorar aqui no ombro um do outro. Tiagão. Sobre a pergunta do pastor ali, algo que acho que foi 2 momentos na minha vida. Primeiro, com 15 anos de idade, eu tinha 3 anos de convertido no meu bairro, numa praça. Morava 5 pessoas em situação de rua na praça. E no bairro Santa Mônica, em BH. Fui ali e olhei para aqueles caras e falei, por que esses caras estão aqui? Voltei para minha casa e eu lembro que eu simplesmente orei. Comecei a chorar desesperadamente. Eu não entendia por que eu chorava por esses caras que eu nem tinha vínculo com eles. Resumindo, fiquei 2 anos andando com eles e desses 5, 3 ressocializaram. E isso impactou a minha vida de um jeito maravilhoso. Uau. E eu falei, eu quero fazer isso o resto da minha vida, o social. Mas o segundo momento foi já em isso foi lá em 2003, agora em 2011, eu me deparei com um homem que acabou de perder o filho dele, em situação de embriaguez, queria largar a casa dele para ir morar na rua, dentro da favela, e eu encontrei com ele, o seu Cristóvão, e eu lembro que eu abracei o Cristóvão e eu comecei a falar do evangelho para ele. E o Cristóvão na minha frente, ele estava falando, Tiago, eu quero essa nova vida em Jesus. E o Cristóvão então se converteu e passou a ser da nossa igreja, caminhar com a gente, e serve a Jesus até hoje, está firme. Onde eu quero chegar? Que é uma fala da Rosalém. Né? É isso aí. Rosalém. E ela falou um ponto sobre a questão da Igreja Católica ter perdido essa questão da pregação do Evangelho. E eu acho que o social se tornou uma potência gigante da igreja brasileira, ou talvez mundial. Mas eu acho que o Brasil está indo no mesmo caminho. É a minha indignação, porque eu vejo o social bombando, mas existe pouca pregação do Evangelho. O que hoje, por exemplo, as favelas do Brasil representam 16 milhões de pessoas, esse dado, que é o meu campo missionário, as favelas. Isso representa o 4º maior estado do Brasil, se fosse olhar. Só perde para São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Juntando tudo, é o 4º estado. E quando a gente olha para uma Dona Maria que tem 5 filhos, que tem 6 filhos, quando a gente olha para o São João, que quase não tem nada para comer, o nosso coração é sensibilizado a trazer social, a ajudar essa pessoa e ajudar. E esse é o nosso papel. A Bíblia nos chama a fazer isso. Mas o maior problema da Dona Maria, do São João, o maior problema de quem mora na favela, do pobre, continua sendo o mesmo problema de todos nós, o pecado. E a única coisa que pode mudar a vida de um pecador é quando nós abrimos a nossa boca para proclamar o Evangelho. E o Evangelho não é fazer social. O social é o resultado de alguém impactado pelo Evangelho. É o efeito disso. O Evangelho é uma notícia. A Bíblia vai dizer que nós precisamos, como ouvirão, senão há quem pregue. Romanos 10:17 vai dizer que a fé vem por ouvir o Evangelho. E nós precisamos, o social está aqui. E acabou que as pessoas começaram a deixar a pregação do Evangelho, porque isso não impacta muito. Mas a gente precisa elevar no que diz respeito de preparar homens e mulheres, preparar missionários, preparar pessoas. A igreja tem esse papel para que nós possamos sim treinar homens que saibam comunicar o Evangelho de acordo com os problemas sociais, com as necessidades. Então, o meu apelo aqui, diante do que o pastor perguntou para nós, e eu falo para o meu coração, todo o nosso trabalho que a gente faz na Pedreira, do social, em outras favelas, a gente tem essa importância de treinar homens e mulheres que vá com o intuito de ensinar Bíblia ao povo da periferia. Beleza? Também estamos muito felizes. O pastor Davi estava falando quando Paulo foi pregar e ele usou a estratégia, né, de tá aqui o Deus desconhecido, vim falar dele. Eu vi uma cadeira aqui sem ninguém, falei, deve ser a mesma estratégia, mas esse pastor, ele é bastante conhecido. Eu quero que vocês, todos aqui do Last Call, recebam com muito carinho, com muito aplauso, alguém que é uma base de tudo isso que nós estamos fazendo aqui. É o pastor líder da Batista Central de Belo Horizonte, pastor Paulo Mazzoni. Por favor, pastor, seja muito bem-vindo aqui ao Last Call.
Gente, o pastor estava nas Filipinas fazendo missões, um treinamento de milhares de pastores. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, prazer estar com vocês, toda a bancada aí. Você que vai dar seguimento? Posso? Sim. Porque a gente estava, pastor. Não, puxa depois o a gente... Amazônia, volta aqui. Vamos perguntar para ele. Camila, a gente está com um vídeo aqui e eu queria passar o vídeo para mostrar a sua experiência na África, dessa padaria que nasceu. E antes de passar o vídeo, eu queria te perguntar o seguinte. Hoje os seus projetos, você está, como a Rafura também já está bem desenvolvida na questão do business plan, né? Porque não é só o coração, tem um business plan, essa coisa tem que parar de pé, né? A empresa tem que funcionar, tem que ser rentável. E como é que você está agora, assim, amadurecendo por esse lado de mercado mesmo? Sim, uma frase que eu ouvi, que eu guardo no meu coração sempre é: melhor do que você ter uma resposta de oração, é você ser a resposta de oração de alguém. E falando um pouco sobre o nosso sonho de ter uma padaria social, é porque eu vim de uma comunidade no Rio de Janeiro, então as mulheres que nós alcançamos eram as minhas vizinhas. Hoje eu estou servindo em missões no Rio Grande do Sul, que é muito desafiador, mas eu cresci numa comunidade, então as mulheres que eu via com uma necessidade eram as que moravam do meu lado. E eu fui tomada por uma indignação santa, sem ira, mas querendo achar uma solução para aquela mulher que estava passando uma necessidade, que morava ao meu lado. E assim que nasceu o nosso trabalho. E a gente pensa que não adianta a gente só ensinar a fazer pão, a gente precisa pregar o evangelho. E como nós fazemos isso? Nós entendemos que nós precisamos falar que Cristo é o pão da vida, assim como Jesus já disse em João 6,35. Então, nós estamos planejando e montando a nossa padaria, nós cremos em Cristo Jesus, nós queremos ter uma padaria para a gente pregar o evangelho, para a gente ensinar a panificação para essas mulheres, porque hoje nós temos o nosso workshop. Dentro do workshop, nós ensinamos o pão, ensinamos empreendedorismo, falamos sobre saúde mental. Vou pedir, enquanto... Tem uma foto aqui, o Paulo está me contando aqui no retorno, que tem fotos. Sim, sim. Coloca pra gente aí, Paulo. Isso, vai falando, vai comentando. Essa foto a gente tirou no Uruguai, foi no nosso workshop. Cada aluna faz o seu próprio pão. Essa foi em Burkina Faso. A gente fez uma turma muito bacana lá, as mulheres estavam fazendo. Essa foto é interessante por quê, meus irmãos? Gente, sou crente, então eu falo meus irmãos mesmo, não consigo, mais forte que eu. O nosso objetivo é ensinar pão. E aí, quando a gente chega numa realidade local, isso foi em Burkina, lá não tinha forno. Então, para você fazer um pão sem forno é muito complexo. Mas nós entendemos que o mais importante é pregar Cristo. Então, nós damos sempre um jeito de mostrar para essas mulheres que é possível também elas aprenderem. Então, ali, o que a gente fez? A gente pegou tijolo, fez uma fogueira e colocou os pães dentro de uma forma para assar daquele jeito. Porém, quando não tem tabuleiro para assar, a gente enrola num graveto de árvore o pão, coloca em estacas dentro da fogueira e a gente assa os pães. Então, ali a gente estava assando o pão para essas mulheres, para a glória de Deus, e o pão ficou uma bênção, elas acabaram comendo depois. Nós sonhamos em ter uma padaria, um negócio nosso, para que a gente possa pregar o evangelho para elas, capacitar essas mulheres, elas começarem a empreender, porque hoje cerca de 50% das nossas alunas já estão empreendendo. Elas abriram MEI, estão se desenvolvendo para a glória do Senhor. E o que o irmão falou sobre pregar é muito importante, né? Porque a gente não pode olhar só o social e falar, não, eu vou só dar o pão. Não. O que a gente faz? Quando a gente ensina sobre, a gente tem uma apostila bem completa. Quando a gente ensina sobre o pão, quando a gente fala da importância da água na massa, a gente fala que a água hidrata a massa, mas também Cristo é o rio de águas vivas que vai saciar todas elas com toda a fome e sede que elas têm de ser cuidadas, de ser guardadas. Quando a gente fala do trigo dentro da massa, a gente usa o texto do joio e do trigo. E foi interessante que em Moçambique, quando nós estávamos lá, eu falei para as irmãs, vocês querem ser joio ou vocês querem ser trigo? E elas falavam, quero ser trigo. E ali elas começaram a desenvolver também o próprio pão. Então, nós sonhamos em ter padarias em lugares fechados para o Evangelho, porque o nosso maior sonho é fazer Cristo conhecido e fazer com que essas 3 bilhões de pessoas que ainda não sabem quem é Cristo Jesus possam ser alcançadas pela glória e o poder dele. Amém. Então, nós sonhamos com isso, em alimentar, e o pão é só uma desculpa para fazer Cristo conhecido, mas, obviamente, fazendo uma transformação social no meio das comunidades mais difíceis aonde Deus levar a gente. Mas é um ponto de contato, né?
é um ponto de contato, igual o pastor Davi falou, um ponto de contato com a comunidade. E o problema deles ali é o desenvolvimento econômico. Sim, com é como certeza. a Rafura. Olá, você que está seguindo o Last Call e está recebendo a direção de Deus para servi-lo de alguma maneira. Talvez você queira servir em um campo específico, aqui no Brasil ou no exterior. Talvez você queira ser um doador financeiro ou esteja procurando uma escola missionária para aprender mais e dali iniciar a sua jornada. Nós queremos te conhecer melhor e ser ponte para a sua vida. Acesse o nosso QR Code abaixo e vamos indicar as melhores opções, parcerias com igrejas e ministérios para que você cumpra o seu chamado de acordo com a sua realidade. Que Deus te abençoe. Eu, sendo pastor, e aqui temos inúmeros líderes e pastores que também nos assistem, quero entender um pouco qual uma das formas interessantes da gente, além de ajudar indivíduos, pegar a comunidade e falar, vamos todo mundo entrar em campo e vamos fazer a nossa parte. Seja bem-vindo ao Last Call. André, que bom revê-lo. Desafio enorme para todos nós. Eu acho que eu estou aqui representando pastores. E o pastor vive esse dilema, ele quer edificar a sua comunidade, ele tem toda uma trabalheira, não é, no processo de discipulado, no processo de edificação interna da igreja, e às vezes isso acaba segurando, não é, que todos os recursos, que todo o esforço, que toda a vida da igreja se volte para dentro dela mesma. Quando comecei meu ministério, para valer mesmo, Deus falou comigo, ele falou assim, olha, eu vou dar isso, isso, isso. Eu entendi claramente o que ia acontecer, mas ele, lá no início, há muitos anos atrás, ele falou, mas quando chega lá, a condição que eu quero é que você ajude o pobre e faça missões. Então, desde que a igreja nasceu, desde que esse momento nosso de muito crescimento, ainda estava no início, nós éramos 200 pessoas, Deus falou, quando essa igreja for muito grande, a maior parte dos recursos dela, eu quero que vá para missões. Então, hoje, a nossa igreja vive isso. A maior parte de tudo que a gente faz, tudo que a gente tem, é para fora da igreja, não é para a própria igreja. A gente não quer, não é, gastar e consumir nem os dons, nem os recursos humanos, muito menos os recursos financeiros, edificando só a igreja. A gente está olhando no reino e olhando para os mais necessitados, para as áreas menos alcançadas. E é impressionante, quando Deus diz, vai, a bênção do Senhor vem em cima. Então eu me sinto hoje, não só com uma responsabilidade contínua, de estar dentro da igreja, relembrando a cada membro, a cada novo convertido, a cada um que participa conosco, você é um missionário, você é um ministro, você é um líder, você é uma influência, você é sal e luz, mas não só dentro da igreja, mas hoje também me sinto muito chamado a lembrar as igrejas, que elas também não podem olhar só para dentro, e que todas têm que olhar para fora. E desde que eu tenho participado do Povos e Línguas, eu sinto esse o meu chamado, é despertar a igreja para algo mais. Eu creio que esse é o momento da igreja, é a hora da igreja entrar com tudo, porque até hoje eu creio que a igreja, a instituição, está em dívida nesse processo. Tem muita gente indo com chamado, e a igreja não tem dado o suporte que ela poderia dar, o recurso, o apoio. Então eu creio demais no Last Call, eu creio demais em movimento como esse, em que nós podemos influenciar, sim, o empresário, o jovem, o comissionado, mas se a gente não mexer com a igreja, e se a igreja não se unir toda ela, para entender que cada igreja é uma agência missionária, que tem que se unir para isso, eu acho que a gente vai ficar patinando. Então, hoje eu vejo isso, não só dentro da igreja, cada crente é um ministro, esse é o papel do pastor, mas cada igreja tem que entender que ela tem que se voltar para fora, e ela tem algo a fazer, enviar os seus melhores, para que as áreas menos alcançadas, elas possam ser alcançadas pelo poder transformador do Evangelho. Então, eu creio que nós estamos aqui para isso, e eu estou esperando que isso aqui é um epicentro de uma nova onda de influência, para que igrejas do Brasil inteiro
enviem missionários para o próprio Brasil, nas áreas mais necessitadas, mas para o mundo inteiro e para todas as classes sociais, para todos os níveis da sociedade, para fazer a diferença e levar Jesus. Pode aplaudir, gente. Inspirador. Gente, vamos mais um pouquinho, nós estamos caminhando para o final, mas tem mais coisa ainda. Pastor Mariano, IPPTV, uma TV, hoje à noite nós vamos conversar no outro programa com o Roberto Quirino. Mas a IPPTV, ela tem uma visão também de missão, né? O negócio dela é mobilizar a igreja inteira para a missão. Eu vejo, às vezes, os apelos do pastor Ival Dias ali no culto, e é transmitido, e eu conversei com ele, ele me disse assim: Breno, os irmãos aqui, os empresários, o pessoal que tem muito recurso, o pessoal vem com o coração quebrantado, porque são poços de água que a gente fura, são templos que a gente constrói, ajuda a criação de escolas. E como que aconteceu isso? Porque a gente vê, como aqui o pastor Paulo Mazzoni, para ter uma igreja em sinergia com o líder, no ponto até de entrar com ele até nos desafios mais assim, financeiros. O pastor Ival Dias tem desafios assim, altíssimos financeiramente. E ele fala: Breno, o pessoal chega e Deus falou comigo, pastor. Como é que é isso ali? O que você viu? Que foi cultivado, né? Gerado uma cultura missionária na igreja. Como que isso foi construído? E também, peraí, vocês têm o Hernandes de Lopes lá também. É difícil, né? Como é que compete, né? Mas assim, tem muita gente boa lá. Mas como é que é essa cultura? Bom, eu creio que, em primeiro lugar, as Escrituras, ela diz que Deus chama pessoas. Deus chama pessoas especiais, pessoas que Deus está levantando para um movimento, assim como aconteceu na Igreja Central de BH, quando Deus trouxe o pastor Paulo Mazzoni para pastorear. Aconteceu também na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que era uma igreja que está completando 118 anos de história, mas os seus últimos 27 anos foram algo assim, de um grande mover de Deus. Porque trouxe um jovem pastor lá do estado de Pernambuco, que veio com a visão de que a igreja é uma agência do reino, e que ela precisa olhar tudo, e ele se imaginou em uma cidade como São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo, e que a igreja precisava encarar esse desafio. Então Deus o usou e tem usado com um grande desafio. O discipulado da liderança foi feito com essa visão, e ao longo desse período a igreja plantou 50 novas igrejas em São Paulo e no estado de São Paulo. Isso em quantos anos? Começou em 96 para cá. E aí criou-se a junta missionária, porque a igreja precisava de um braço, porque ela abraçou tanto a obra missionária que o conselho da própria igreja não tinha como gerir. E a visão do pastor foi ampliando, e ele é realmente alguém assim, diferenciado na forma de falar, não, pastor na forma Ival, de pedir. gente, quem não conhece o pastor Ival, assim, tudo que ele sabe falar é plantação de igreja. Se ele te contar uma piada, é sobre plantação de igreja. Então, assim, todo dia você encontra com ele 220, né? Ligado 220, toda hora, e não gosta nem de perder tempo. Não, vamos fazer. É incrível, né? O coração dele, a urgência, é algo incrível, né? Mas, olha, ninguém, foi dito aqui, faz a obra de Deus sozinho. Pelo menos tem que ter 4. A Santíssima Trindade e o indivíduo chamado. Porque se Deus não tiver, não acontece. E assim, a liderança que vai sendo discipulada com esta visão, ela vai alargando a tenda. Porque são 3 recursos básicos para o cumprimento da grande comissão. Primeiro, é o recurso espiritual, a autoridade que Deus dá. Segundo, o recurso humano, pessoas que são enviadas. E terceiro, o recurso financeiro que sai das pessoas chamadas. Então, tendo isso, foi muito bem aplicado pela liderança do pastor Ival, mas do seu conselho. E hoje, qual é a temática da Igreja Missionária Presbiteriana de Pinheiros? Ser
uma grande igreja missionária. Mas ela sonhou quando ainda se sentia pequena. Nós estamos encerrando, quero te agradecer. Tem uma escola agora do Sertão Clama? Sim, agora em julho teremos a escola em Louco, no lugar, lá no sertão do Brasil. Então o jovem vai fazer missão. Vai estudar sobre missões, começa o impacto e no final a gente ainda tem um discipulado, algo bem espiritual que nós vamos fazer com o pessoal que entregar a vida a Jesus para encaminhar eles no Evangelho. Isso. Muito obrigado, pastor Mariano. Foi um prazer. Só coisa boa. Amém. Muito obrigado, Rafura, Giovana. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado, Obrigada. Michele. Gente, quem quiser participar, só falando. Julho temos um impacto no sertão. Em setembro, o nosso desafio é para 4.000 crianças no Moçambique. Então, participa com a gente, vocês podem ir na caravana. Uau. Tiagão, muito obrigado. Tiago, agora você está Ponte BH fazendo... Isso. Há 4 anos na Ponte BH. Fazendo projetos maravilhosos. Vocês têm alguns projetos lá hoje? Em 3 comunidades, a gente está atuando, plantando igreja, com 450 crianças nesses 4 anos ali, cuidando todos os dias, alimentando, mas principalmente educação cristã, ensinando o evangelho, em seminário bíblico dentro das comunidades. E eu quero convidar você que tem uma causa pela favela, que são 16 milhões no Brasil. Nos chama lá, vamos sonhar junto, para que tenha teologia boa, evangelho sendo pregado e ensinado nas periferias do Brasil. É isso. Uau! Aproveitar. Pastora Rosalie, muito obrigado. Fantástico ter você com a gente. Com certeza levou a gente para outro nível. E uma honra ver também essas coisas lindas que Deus está fazendo no Brasil. Fantástico. Amém. Pastor Davi, muito obrigado. Olha, a gente é seu fã aqui no Povos e Línguas e vai te chamar mais vezes, hein? Outras furadas aí, né, pastor André? Empurra para o pastor Davi. Pastor Paulo Mazzoni, muito obrigado. Um carinho imenso. Tudo que você tem feito em missões tem inspirado o Brasil. E para nós, que te conhecemos, vemos o trabalho, sabemos que tudo que você faz é com muita paixão, né? Então a gente realmente agradece a sua presença aqui e também da Igreja Batista Central. Incrível, não é mesmo? Você imaginava que poderia viver o Evangelho através do seu negócio e fazer missões com iniciativas sociais inteligentes? Eu tenho certeza que você foi muito impactado. Mas não para por aqui não. Nós queremos te ajudar na sua jornada missionária, então agora é a hora do Last Call Indica. Você gostaria de apoiar a vida de centenas de crianças no sertão e também em várias comunidades carentes? Você precisa fazer parte do Projeto Caju, um projeto educacional e assistencial para crianças do ensino básico e fundamental. O objetivo final é construir escolas apoiadas por igrejas e empresas para que essas crianças tenham promoção social e, claro, tenham uma experiência real com Cristo. Você pode ser um voluntário ou doador. Entre em contato através do QR Code e se prepare para o que Deus fará através da sua vida. Imagina levar prosperidade para as regiões mais carentes do sertão e, ao mesmo tempo, falar do amor de Cristo. Este é o objetivo do Instituto Itus, que nasceu com uma proposta de gerar emprego e fomentar empreendedorismo através de várias oportunidades, como o Sertão do Bem, que oferece cursos e treinamentos para jovens e adultos sobre produção e comercialização de mel. Além disso, o Instituto Itus conecta empresários de todo o Brasil com o objetivo de gerar novos negócios para o povo sertanejo. Deseja ser um parceiro na evangelização e transformação do sertão brasileiro? Então siga o nosso QR Code e se conecte agora com a equipe da Itus. Bom, agora que a gente te mostrou o caminho, é a sua vez de dar um passo além, rumo ao que Deus te chamou para fazer. E se o conteúdo de hoje te impactou, tem muito mais na próxima semana. Não perca nada. Eu vou ficando por aqui, mas antes de ir, quero te convidar para nos seguir nas redes sociais. Tem muito mais lá para você, ok? Obrigado por estar conosco e a gente se vê no próximo programa. Até lá!